Mas é indiscutível que se trata de um ícone da arte brasileira e, como muitos concordam, do barroco americano todo. Olá, meus amores! O último vídeo que eu fiz sobre o barroco, não deixa de assistir porque ele é ótimo, eu prometi que eu faria um vídeo exclusivo de Aleijadinho. E aqui estamos, bem-vindos aos 50 Fatos do Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa nasceu em 29 de agosto de 1730 ou 1738, na cidade de Ouro Preto, antiga capital de Minas Gerais, também chamada de Vila Rica. Ele é filho de Manuel Francisco Lisboa, um arquiteto português, e Isabel, uma mulher negra escravizada. O Manuel, pai do Aleijadinho, se casou com a Maria Antônia, teve 4 filhos, que são os meio-irmãos do Aleijadinho, mas o Antônio Francisco ficou fora do testamento quando o pai morreu, porque ele era um filho bastardo. O pai concedeu alforria para ele no momento do batismo, já que a mãe era uma mulher escravizada. Antônio Francisco ganhou o apelido de Aleijadinho em razão de uma doença que ele sofreu a partir dos 47 anos e que deformou o seu corpo. Como nada é definitivo na biografia do Aleijadinho, já que se tem poucos registros e documentos sobre ele, especulam-se que essa doença possa ser lepra, sífilis ou um AVC, um derrame, poliomielite, escorbuto. Ele perdeu todos os dedos dos pés, passou a andar de joelheiras, os dedos da mão se atrofiaram, o rosto também se deformou, os dentes caíram e ele se escondia para andar na rua, usava muitas roupas, ia de madrugada para o trabalho e voltava quando já era tarde, ele vivia meio isolado. A primeira biografia escrita sobre o Aleijadinho foi em 1858, mais de 40 anos depois da sua morte, e foi elaborada por Rodrigo José Ferreira Bretas a partir de testemunhos de pessoas que conheceram o Aleijadinho em vida. Essa biografia é considerada hoje um relato meio romantizado e fantasioso da vida do nosso artista. Esse outro livro também passa pela biografia do Aleijadinho e desmistifica alguns pontos e também trata bastante do contexto da época, é bem interessante. Esses 2 livros eu usei de pesquisa para esse vídeo e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser comprar eles dois ou um deles dois. E falando em contexto, Minas Gerais, ou Vila Rica, era muito rica. Nesta vila habitam os homens de maior comércio, cujo tráfego e importância excede sem comparação o maior dos maiores homens de Portugal. A ela, como a Porto, se encaminham e recolhem as grandiosas somas de ouro de todas as minas na Real Casa da Moeda. Nela residem os homens de maiores letras, seculares e eclesiásticos. Nela tem assento toda a nobreza e a força da milícia. É por sua situação da natureza cabeça de toda a América, pela opulência das riquezas, a pérola preciosa do Brasil. Quando o Aleijadinho começou a ficar famoso, as riquezas da capitania das Gerais já estavam se extinguindo. Era uma ostentação e um esbanjamento absurdos. Diz que tinha um barão que servia jantares com almôndegas de ouro e os portugueses tiravam a riqueza daqui e levavam para Portugal. O convento de Mafra é construído no estilo barroco em Portugal pelo rei João V e é uma ostentação monumental. E muito da matéria-prima para essa construção veio de Vila Rica, ou seja, aqui do Brasil. E aí a riqueza vai se extinguindo, eles cobram impostos absurdos do povo e nesse contexto surgem revoltas como a Inconfidência Mineira. O Aleijadinho era mais velho que o Tiradentes, tem aí umas lendas de que eles eram amigos, mas aquilo lá, nunca saberemos. Mas cada um queria a liberdade a seu modo. Tem um diálogo que o Gilberto de Alencar escreveu, que é um diálogo imaginário, mas que bem poderia ser real. O Tiradentes diz pro Aleijadinho: "A opressão já é demais, Lisboa, só querem ouro e em troca do ouro o que nos dão é o bacalhau. E as injustiças que eles praticam, você mesmo é uma prova. Você, com a sua arte, encheu as nossas igrejas de obras admiráveis e nada lhe deram, deixando-o no abandono e na pobreza quando deviam ampará-lo e enchê-lo de honrarias." O Aleijadinho responde: "Que nada, Xavier, que vou eu fazer com honrarias? Quero é sossego. Você sim é que tem sido vítima de injustiças, já devia ser capitão, já devia ser coronel e continua como um simples alferes." O Aleijadinho sabia ler e escrever, um pouco de matemática e latim, ele gostava de música e nas horas vagas ele gostava de ler a Bíblia e folhear livros de medicina, onde, como tantos outros mestres, ele aprendeu sobre anatomia. Ele não viajou para estudar artes, passou a maior parte da vida em Vila Rica, ele é um autodidata. Ele estudava na oficina do pai, que era arquiteto e carpinteiro, e conviveu desde criança com escultores e gravadores que frequentavam a casa da família. O Manuel, pai do Antônio Francisco, era responsável por
várias obras do governo, ele projetou a igreja de Nossa Senhora do Carmo em Ouro Preto e foi construtor do Palácio dos Governadores. Inclusive, o primeiro projeto individual do Aleijadinho é um desenho para o chafariz do Palácio dos Governadores. Além do pai, é possível que ele tenha outros mentores, um deles seria João Gomes Batista, um artista português que veio fugido porque tinha muitas dívidas, então existem grandes chances de que aqui no Brasil ele tenha se tornado professor. E Francisco Xavier de Brito, também português, que era ornamentista, talhou o altar-mor da Matriz do Pilar e o retábulo da Igreja de São Francisco da Penitência, no Rio de Janeiro. A arte do Aleijadinho foi inspirada em assuntos bíblicos. E bom, a arte no Brasil cresceu sob a proteção da igreja. Quando os portugueses chegaram aqui, eles não tinham assim a intenção de difundir manifestações culturais e artísticas. Vamos aí, gente, fazer umas artes. Não. Então, os poucos artistas brasileiros tinham a igreja como sua incentivadora. Ele pertenceu a diversas irmandades religiosas que deviam emprestar livros e objetos sacros, de onde ele pode ter tirado muita da sua inspiração. O barroco do Aleijadinho é dinâmico, não tem só forma, mas essência. Ele não se prende à influência dos italianos e do academicismo, ele é um rebelde virtuoso. O Aleijadinho foi chamado de Bernini dos trópicos, é o Greco negro, o novo Praxiteles. No Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, que foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, Antônio esculpiu em blocos de pedra-sabão imagens dos 12 profetas do Velho Testamento: Isaías, Amós, Joel, Daniel, Jeremias, Naum, Oséias, Jonas, Abacuque, Ezequiel, Baruque, Abdias. Alguns autores e estudiosos acreditam que os profetas de Congonhas eram personalidades da Inconfidência Mineira, e seria assim uma mensagem de apoio aos republicanos separatistas abolicionistas. O historiador de arte John Burry disse sobre os profetas: os profetas do Aleijadinho são obras-primas, e isso em 3 aspectos distintos: arquitetonicamente enquanto grupo, individualmente como obras escultóricas e psicologicamente como estudo de personagens que representa. Desde este último ponto de vista, elas são as esculturas mais satisfatórias de personagens do Antigo Testamento que jamais foram executadas, com exceção do Moisés de Michelangelo. O santuário também tem 6 capelas, onde estão divididas cenas da Paixão de Cristo, com 66 estátuas elaboradas pelo Aleijadinho e seus ajudantes, e que levou mais de 3 anos para ficarem prontas. A prisão de Jesus é uma cena com 8 personagens. Jesus está no centro e ao seu redor os soldados que vieram capturá-lo. Pedro levanta a espada para defendê-lo e corta a orelha de Malco. Jesus segura a orelha na mão direita e vai recolocá-la no soldado mutilado. Ao lado de Jesus, Judas simula surpresa. A cena da subida do Calvário tem 11 imagens. Jesus está no centro carregando a cruz. Alguns soldados estão prontos para apedrejá-lo, enquanto o outro abre caminho com uma trombeta. A criança segura um dos cravos que serão usados para pregar Jesus na cruz. Atrás dele seguem 2 mulheres chorosas e um soldado com o estandarte do Império Romano. O mestre Valentim, que pouco se sabe sobre a história, deve ter nascido em idade parecida do Aleijadinho, e os dois são expoentes da nossa arte colonial. Parece que o Aleijadinho era um ótimo dançarino e que ele fazia sucesso nos bailes. O biógrafo Fernando Jorge faz a seguinte descrição física do Aleijadinho: ele possuía estatura pequena, corpo cheio, mal proporcionado, barba espessa, densa, orelhas grandes, lábios grossos, voz forte e gênio irritável. O pescoço curto sustentava uma cabeça redonda, volumosa, de testa larga, com cabelo preto e encaracolado, e o nariz regular era algo pontiagudo. Ele teve um filho que chamou de Manuel como o seu pai. O Aleijadinho elaborou o projeto da Igreja de São Francisco de Assis de São João del Rei, mas durante a construção o projeto sofreu alterações, como nas torres e no arco do cruzeiro. A imagem do São Jorge, que costumava sair em procissão no Corpus Christi, tem uma história curiosa de que ele teria esculpido esse São Jorge com o mesmo rosto de um ajudante de ordens chamado José Romão, que insultou o Aleijadinho de alguma forma. Diz que todo mundo riu da caricatura e de que o homem não teve mais sossego. A outra história desse São Jorge é que ele estava participando de um cortejo, sendo carregado por um cavalo e guiado por um homem. Por algum motivo a procissão parou, o cavalo assustou, o São Jorge caiu e a espada do São Jorge enfincou nas costas do homem que estava levando ele. O homem morreu e a escultura do São Jorge foi levada para a prisão.
O Aleijadinho era um homem negro em período de escravidão, de classe baixa, bastante atento aos abusos da sociedade colonial, e muitos concordam que ele usa sua arte para crítica, esculpindo o rosto de inimigos nas suas esculturas, fazendo anjos negros, colocando pés tortos e narizes compridos nos soldados romanos dos Passos da Paixão. O Aleijadinho ficou por muito tempo esquecido e os modernistas lá na Semana de 22 exaltaram o seu trabalho. O Mário de Andrade escreveu: a maior fatalidade que impediu a fixação da grandeza dele em nós foi não termos tido nenhum estrangeiro que nos viesse ensinar que o Aleijadinho era grande. Nós só nos compreendemos quando os estranhos nos aceitam. O Aleijadinho usou a concha como ornamento em muitos trabalhos, como chafarizes, lavabos, púlpitos, fachadas. Essas conchas, que para a psicanálise significariam alguma coisa do feminino, fazem parte do rococó, de onde o Aleijadinho tirou inspirações. Inclusive tem vídeo do rococó aqui no canal, já vou deixar. Não são só as conchas os elementos da natureza que aparecem nos adornos do Aleijadinho. Tem também rosas, girassóis, botões de lírios, cachos de uva, espigas de trigo, ramos de oliveira. Foi no início da doença que o Aleijadinho esculpiu as obras da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. O frontispício da igreja tem festões, querubins, conchas, escudos, grinaldas de flores. Um painel tem uma imagem de Nossa Senhora da Conceição e o de cima tem São Francisco de Assis, ajoelhado no Monte Alverne, recebendo os estigmas sagrados. É possível que ele tenha se inspirado em um quadro do Giotto do São Francisco de Assis para essa imagem. Antônio Francisco foi respeitado pelos religiosos e administradores do seu tempo. Assim como Michelangelo, ele não gostava que as pessoas vissem o seu processo de trabalho. Tem uma história de que um cara importante foi lá, chegou na igreja para ver o que ele estava fazendo e ele começou a jogar talha no homem. Ai, queria que fosse verdade, ia ser engraçado. O Aleijadinho possuía 3 homens escravizados chamados Maurício, Agostinho e Januário. O Maurício era entalhador, ele ajudava o Aleijadinho até na época da doença a aprender os instrumentos nas mãos e diz que eles dividiam inclusive os pagamentos metade para cada um. O Aleijadinho morreu cego, com paralisia e deformações no corpo todo, em 18 de novembro de 1814. As esculturas do Aleijadinho têm defeitos anatômicos, desproporção entre parte superior e inferior, e segundo o crítico Sérgio Millier, através das deformações inesperadas das figuras é que o escultor exprime a sua alma atormentada, que toma partido apaixonadamente no drama religioso. O Pietro Maria Bardi escreveu que o Aleijadinho era expressionista. Aspas, o artista sem escolas se improvisa no esforço de alcançar o jeito de exprimir um sentimento, acabando no rudimentar e no caricatural, isto é, numa forma expressionista. Esse comentário é bastante apaixonado, mas não vai me escrever na prova que o Aleijadinho é expressionista. Inclusive tem vídeo sobre o expressionismo aqui também. Mais de 400 obras têm autoria atribuída ao Aleijadinho, apesar de poucas comprovações documentadas. A Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto tem o projeto da fachada e decorações realizadas pelo Antônio Francisco. É dele também o risco da fachada da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Sabará. Não há notícias de que ele tenha sido retratado em vida, mas foi encontrado um desenho no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos de um homem bem vestido, com as mãos ocultas, que dizem ser ele mesmo, e que é a única imagem do Aleijadinho que a gente conhece. O estilo do Aleijadinho tem alguns traços, como o posicionamento dos pés em ângulo próximo do reto, planejamentos com dobras agudas, queixo dividido por uma cova, olhos rasgados de formato amendoado, expressividade acentuada, olhar penetrante, entre outros. É do Aleijadinho o projeto da Capela Mor na Igreja de São José, em Ouro Preto, o retábulo da Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, da Igreja de São Francisco de São João del Rei e da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto. O Aleijadinho está no hall dos grandes mestres da história da arte, então a sua história vem acompanhada de muitas lendas romantizadas e fantasiosas, mas é indiscutível que se trata de um ícone da arte brasileira e, como muitos concordam, do barroco americano todo. Muito bem, esses foram os 50 fatos do Aleijadinho e a gente volta aqui nesse canal com mais um monte de coisa, então aproveita e se inscreve e é isso, tá? Muitos beijos!